últimos años de la administración de Obama. O sea, es por eso que yo pongo en el título la administración Trump hacia Cuba, porque la política de Cuba ya quedó definida con los años anteriores, que es una política que Cuba está dispuesta, o el gobierno cubano está dispuesto a el diálogo, siempre que sea sobre la base de igualdad soberana y sobre todo lo que se pudo construir en los 2 últimos años de la administración Obama. Es también claro que en esos 2 últimos años el contexto hemisférico era diferente y eso promovió de cierta manera este cambio. Entonces, enfatizo que vamos a hablar de la política de Estados Unidos hacia Cuba y después en el debate también podemos abordar otros aspectos. ¿Cómo camina esto? Debe caminar aquí. ¿Me ayuda un momentico? Esto debe, o aquí. ¿Le doy Enter o le doy aquí en la flechita? ¿Cómo camina? Ah, primero hay que, claro, abrirla completa. Abrirla completa, ya. Sí, ¿y ahora? ¿Pero por qué está por ahí si yo estoy aquí? No. A ver. Sí, pero vamos atrás. Ya. Entonces, estamos aquí y la vamos para acá. Ya, ok. Primero, ¿cómo caracterizar entonces esta política? La caracterizamos como un retroceso significativo en 2015 y 2016. O sea, de los aspectos que se lograron en el 2015 y 2016. Reducción significativa de todos los espacios de diálogo, incluso los que favorecen a Estados Unidos. ¿Cuáles favorecen a Estados Unidos? Diálogo de aplicación de la ley. Entre Cuba y Estados Unidos se firmó un acuerdo para extradición y aplicación de la ley. Ciberseguridad. Seguridad alrededor de Guantánamo, la base naval que Estados Unidos mantiene en Cuba. Acuerdo de guardacostas, por ejemplo. O sea, que hoy por hoy, incluso esos aspectos que son, como diríamos, de sentido común entre 2 naciones vecinas, están suscritos, pero no se hace nada. Los demás, como vemos, ha habido el punto 2, una reducción de los contactos formales y la cancelación de casi los 23 acuerdos que se firmaron durante diciembre de 2014 hasta enero de 2017 se firmaron 23 acuerdos entre Cuba y Estados Unidos. También hay cancelación o retroceso en vínculos no formales, vínculos académicos. ¿Por qué? Porque si bien se abrieron las embajadas durante la administración Obama, hoy las embajadas están prácticamente en cero y no hay consulado de Estados Unidos en Cuba. O sea, los cubanos, sea por cualquier razón, no pueden viajar a Estados Unidos porque no hay consulado para solicitar la visa. Esto, como ustedes saben, es resultado de toda aquella historia de los ataques sónicos que nadie se cree y que todavía la ciencia no ha explicado. Y a pesar de que el gobierno cubano ha invitado al FBI a Cuba 4 veces a que investiguen todo lo que quieran, el pretexto se creó y la embajada hoy están casi en cero. Existe formalmente relaciones diplomáticas, pero casi no funciona en la práctica. Culturales, deportivos. Le puedo dar un ejemplo. La participación cubana en los Juegos Olímpicos de Tokio se va a ver afectada porque los torneos preolímpicos que se hacen en Estados Unidos, los deportistas cubanos no pueden ir a Estados Unidos a competir y entonces no van a clasificar para los Juegos Olímpicos. Algo tan sencillo como eso. Y la reducción de los viajes estadounidenses a Cuba. Durante la administración Obama, en el año
2017 visitaron Cuba 658.000 estadounidenses vinieron a Cuba. Eso se ha cortado por parte de esta administración. ¿Por qué? Por la prohibición del uso de fondos federales para todos estos intercambios. ¿Qué ha cambiado? Vamos un poquito más adentro. Cuba hoy se presenta, o el gobierno de Estados Unidos presenta a Cuba como un adversario ideológico. Vamos a decir, ¿qué hay de nuevo? Bueno, lo nuevo es que anteriormente ya el John Kerry, el secretario de Estado, había planteado que éramos vecinos. O sea, eso fue el cambio durante los últimos años de Obama. La relación, al menos formalmente, se hablaba de vecinos que, aunque no son aliados, pero sí pueden tener una relación más hacia la normalidad. Retórica de Guerra Fría, con fuerte carga ideológica. Los que tienen un poquito más años en esta sala se pueden acordar de la administración de Reagan, cuando se decía que Cuba era la fuente de todos los problemas de Centroamérica. Y Alexander Haig hablaba de que Cuba era la fuente, the source, de todos los problemas en Centroamérica, por el apoyo a los sandinistas, por el apoyo al FMLN en El Salvador en los años 80. Esto ha vuelto a la retórica diferente. Campañas contra la ayuda internacionalista cubana, o sea, contra los médicos cubanos, al extremo de hablar de que son también agentes de desestabilización en este hemisferio. Algo que algunos gobiernos de esta región han aceptado, eso lo sabemos, como en el caso de Brasil, en el caso de Ecuador y ahora en el caso de Bolivia, en este momento de transformación o golpe de Estado en Bolivia. Y el aumento de la concertación, como estoy explicando, con lo que John Bolton llamó like-minded governments. Hablo de Brasil, hablo de Colombia, hablo de Chile, y en el caso ahora, bueno, no sabemos cuál va a ser el desenlace de Bolivia, pero en el poquito tiempo que estos golpistas han estado, va por el camino de eso. No, ojalá ese no sea el desenlace de Bolivia. Esto es un ejemplo de una noticia de ayer. La página es Infobae, que es una página argentina, que es un poquito hacia la derecha, por decir de alguna manera. Pero miren el titular. Cuba y Venezuela hicieron mucho para exacerbar los problemas en Sudamérica. Y los estamos siguiendo de cerca. O sea, ahora resulta que Cuba es el culpable de las manifestaciones en Chile, en Ecuador, es el culpable de todo lo que pasa. Somos es el culpable de todo. Entonces, sí, Cuba es el culpable de todo. Pero miren quién lo dice. O sea, Elliot Abraham, que trabajó en la administración de Reagan, y esto nos dice dos cosas. Primero, que la política exterior de esta administración no es consistente, no es coherente con una idea, pero para América Latina ha rescatado la política de los 80. Elliot Abraham era un never Trumper y ahora resulta que es el enviado especial para el tema de Venezuela. Y esto es una noticia de ayer, pueden ver la fecha. Ahora, esto es importante, los estamos siguiendo de cerca. ¿Qué quiere decir? El argumento fundamental que está utilizando hoy la administración de Estados Unidos en su política contra Cuba es que Cuba es quien apoya, o gracias a Cuba, Maduro está en el poder. Primero decían que había 20.000 soldados cubanos. Imposible. Pero ahora dicen que es apoyo en términos de seguridad y asesoramiento, y eso es lo que justifica el incremento de las medidas económicas coercitivas unilaterales. Otra característica, aquí lo explico. Desde junio de 2017, a partir de un memorando que se llamó Memorando Nacional
o Memorando Presidencial de Seguridad Nacional, miren el nombre, Seguridad Nacional, o sea, Cuba adversario, Cuba un problema de política exterior para Estados Unidos, se comienza con la aplicación a la inclusión de listas negras de compañías cubanas, el aumento de la extraterritorialidad y sanciones de manera sostenida a un tono cualitativamente mayor. ¿Cómo se explica esto? Por ejemplo, entre marzo y octubre se han emitido 8 anuncios de aumentos de sanciones. Por primera vez hay compañías cubanas en una lista negra hoy son 229. La activación del título 3 de la ley Helms-Burton. Para el que no lo conozca, esta ley Helms-Burton de 1996 es lo que hace que el bloqueo, como decimos nosotros, sea ley en Estados Unidos. Y el título 3, o sea, uno de los acápites de esa ley, nunca se había puesto en práctica. Esto es lo que le permite a compañías estadounidenses cuyos bienes fueron nacionalizados y cubanos cuyos bienes fueron nacionalizados a entablar demandas judiciales contra el gobierno cubano en las cortes estadounidenses. Esto suena enredado, pero básicamente, ¿qué se quiere con esto? Parar o limitar el acceso de inversión extranjera directa a Cuba. Hay unas cuantas demandas ya, incluso sobre el uso del aeropuerto de La Habana, que podemos explicar más adelante. Aumento de la persecución financiera, multas a bancos y el hacer valer este proceso que se llama U-turn, que las transacciones pasan a través de Nueva York. Nada que diga Cuba puede pasar por el sistema financiero, o sea que Cuba tiene que usar euros para su comercio internacional, no puede utilizar dólares, y como eso hay muchas otras sanciones. Y es creación de listas de las compañías cubanas. Esto es solo una comparación. Esto es, ¿qué nos dice? Que el programa de sanciones que Estados Unidos ha aplicado contra Cuba es el programa más largo en el tiempo y más abarcador que ese país haya aplicado contra ningún país en la historia. O sea, en Cuba usamos la palabra bloqueo. A Estados Unidos le gusta decir embargo. ¿Por qué en Cuba se dice bloqueo? Porque es un sistema de sanciones unilaterales con un gran carácter extraterritorial. O sea, está diseñado para no solo afectar el comercio bilateral o el potencial comercio bilateral, sino también para afectar a terceros países o compañías de terceros países que puedan hacer negocios en Cuba. Por eso es que en Cuba se utiliza la palabra bloqueo más allá de embargo. No es un embargo comercial. Todas las naciones tienen derecho a seleccionar con quién o no comercian. Es un derecho soberano. Pero las leyes de Estados Unidos, ¿qué hacen? Desestimulan que otros países u otras compañías de otros países comercien con Cuba. Por eso decimos que tiene un carácter extraterritorial. El objetivo de esta política de sanciones de la administración Trump, que no es nuevo, ¿okay? Desde el año 60 hay documentos del gobierno de Estados Unidos que hablan que el gobierno cubano tiene legitimidad y apoyo de la mayoría y que la única manera de cambiar eso es trayendo o provocando dificultades al gobierno de Cuba. O sea, no es nuevo. ¿Qué ha hecho esta administración? Ha retomado el camino de la confrontación
Y el arma fundamental es la presión económica a un nivel cualitativo superior que otras administraciones. Por ejemplo, el objetivo, que no es nuevo, decía cambio de régimen. Solo durante los 2 años de Obama se vio un cambio en esta idea, que no se habló de cambio de régimen, aunque sí se habló de tener influencia en los procesos internos cubanos. Por un lado, explota las vulnerabilidades de Cuba. 2 ejemplos. Cuba depende de la importación de petróleo, de energía. Y es una vulnerabilidad. O sea, Cuba no tiene petróleo, tiene que importarlo. Esta administración está tomando medidas bien claras para parar o al menos hacer muy difícil, a pesar de tener los recursos para importarlo, que llegue el combustible a Cuba. Combustible, estamos hablando de gasolina, diésel para la generación eléctrica y para el transporte, y gasolina para los automóviles. ¿Cómo está haciendo? Al poner una compañía cubana que importa el petróleo en una lista negra, hace que compañías de terceros países que también tienen negocios en Estados Unidos no quieran entrar en negocios con esa compañía cubana. Ejemplo, compañías de seguro de buques. Los buques que transportan el petróleo, si se le impone una sanción a la compañía aseguradora por comerciar con esa compañía cubana que está en la lista negra, ¿qué hace esa compañía? Se retira y no tenemos buques para traer el petróleo. ¿Qué significa eso? En una isla como Cuba, que hay poco diésel para el transporte público, la mayoría de los cubanos no tienen automóvil, usan transporte público, y entonces si usted se levanta por la mañana, no pasa el autobús, llega tarde al trabajo, tiene que apagar el aire acondicionado por falta de energía, usted se va a molestar. Y entonces ahí va dirigida la política. Y la necesidad de la inversión extranjera. En este momento, Cuba, como está en una transformación económica y producto de todos estos años de conflicto, necesita la inversión extranjera directa. Con la activación de la ley Helms-Burton, del título 3, ¿qué se hace? Se ahuyenta, de cierta manera, a compañías para que inviertan en Cuba, porque pueden estar sujetas a pleitos judiciales, a demandas judiciales en cortes estadounidenses. Básicamente, lo dijo el propio Jesse Helms en el año 1996. Es la decisión, o usted comercia con Estados Unidos o comercia con Cuba. A cualquiera que yo le pregunte en esta sala, si su compañía fueran ustedes empresarios y usted lo va a vender a un país que tiene 330 y pico de millones de habitantes con un alto poder adquisitivo, o Cuba, 11 millones de habitantes con un bajo poder adquisitivo, la respuesta es sencilla. Eso es lo que está detrás de esta. Y por el otro lado, ataca las fortalezas de Cuba. Uno de los sectores más dinámicos de la economía cubana es el turismo. Obvio, una isla en el Caribe, sol, playa, mojitos y tabaco. Y eso genera ingresos. Si usted a compañías hoteleras que operan en Cuba, francesas, españolas, le impone restricciones o están sujetas a demandas judiciales, esas compañías no van a querer invertir en Cuba. O sea, está afectando el turismo. Y la otra campaña muy grande es la campaña en contra de los médicos cubanos, que incluso la OMC, la Organización Mundial, perdón, de Salud, ¿cómo se llama? OMS, OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha reconocido
que Cuba es uno de los países que tiene una ayuda internacionalista. Claro, eso es ayuda internacionalista, pero también genera ingresos. Porque en los países donde pueden pagar, pagan. Los que no, por ejemplo, en el caso de Haití, los médicos cubanos van a Haití y Cuba no cobra por eso. Pero cuando médicos cubanos van a Qatar, ellos pueden pagar. Entonces, eso genera, si usted combina todo eso, ¿qué se quiere? Se quiere llevar al Estado cubano a la bancarrota. Y en una economía como la cubana, en que el Estado, o una sociedad en que el Estado tiene una importante participación en los servicios de salud, servicios de educación, eso es un gran problema porque afecta a toda la población. ¿Qué se busca con llevar al Estado cubano a la bancarrota? Se busca que esa población, por supuesto, se torne en contra del gobierno y buscar el cambio de régimen. Esa ha sido la política de Trump hacia Cuba, a pesar de que anteriormente se demostró, o sea, la política de los 2 últimos años de Obama demostraron que, primero, el gobierno cubano no quiere el bloqueo o el embargo, no lo utiliza como una justificación, porque se demostró que se quiere negociar y se quiere avanzar en una relación más normal. Por primera vez, Obama reconoció la legitimidad del gobierno cubano. Este gobierno vuelve atrás, o sea, a no reconocer la legitimidad del gobierno cubano y a presentar al gobierno cubano como un gobierno que está fuera del patrón hemisférico. De ahí esta idea de la renovación de la doctrina Monroe. El socialismo o la alternativa al capitalismo es ajena al hemisferio occidental. Y eso, Cuba es como la semilla o la fuente de eso. O sea, esta administración ha retomado los elementos más duros de la confrontación y lo ha elevado cualitativamente superior a tomar medidas que nunca antes se habían tomado. Es un reto importante y es un momento importante en la relación bilateral. Yo lo voy a dejar aquí para no extendernos más. Estoy dispuesto a responder preguntas de todas las cosas que hemos hablado. Muchas gracias. Hablando de eso, on a lighter note, una pequeñita. Ahí se pusieron algunas imágenes, ¿no? Entonces pusimos una imagen de... Muchas gracias, professor Raul. Passo a palavra à professora Maria Regina para a sua exposição. Bom dia. Não. Bom dia. Queria primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui. Sucesso esse seminário e especialmente meus amigos aqui, Sebastião, Tulo, Flávia, Davison, enfim, é um prazer, Cepic, enfim, muito bom estar aqui. Desculpe se eu esqueci, mas é porque são relações, não são interhemisféricas, mas são relações muito antigas e muito próximas. Bem, eu na verdade, eu estava achando que eu seria depois, não tinha... Deixa eu mudar de óculos aqui. Eu não queria deixar de aceitar esse convite, né? Acho que a importância do trabalho do Tulo e do Sebastião na frente do INEU e de todo o pessoal que está envolvido, mas eu confesso que eu tive muitas dúvidas. Primeiro porque o tema relações hemisféricas é um tema que eu não trabalho há muitos anos, enfim, nos últimos anos eu tenho focalizado mais a região, a América do Sul, mas enfim. E depois porque eu tenho um pouco de dificuldade e um pouco de rejeição, tenho de ser honesta,
com a palavra hemisférica, porque enfim, o Western Hemisphere, o hemisfério ocidental, é um conceito norte-americano. Não sei se ele é anterior à Segunda Guerra, mas na Segunda Guerra ele foi consagrado como, digamos assim, a região, né, de, claro, hegemonia norte-americana. É assim que nós éramos conhecidos, nós éramos parte do Western Hemisphere, né? Portanto, sempre tive eu prefiro relações América Latina, Estados Unidos, enfim, eu não sei, claro, eu até gostaria de saber por quê. E por que se voltou a ser usado, enfim, como eu não estou acompanhando, porque é um termo que é muito carregado politicamente, né? E interhemisférico, aí eu falei, mas do que se trata? Do hemisfério norte e hemisfério sul? Onde que está o México? Em princípio, no hemisfério norte. Mas, enfim. Então, eu também não sabia se havia uma agenda oculta na ideia de interhemisfério, né? Cuba, enfim, bem, pelo menos é o Caribe, né? Mas, enfim. Mas aí me deu, mas fora essa brincadeira, o que eu... bem, o que eu preparei aqui de forma até bastante rápida, eu espero, é pensar os 3 momentos das relações hemisféricas no pós-guerra, tá? Eu acho que tem dinâmicas distintas nesses 3 momentos, né? O imediato pós-guerra, os anos 2000 e a partir de 2015, mais ou menos, e até hoje. Mas antes eu queria dizer, chamar a atenção alguns elementos, porque eu acho que a história é importante. Eu acho que nesse momento em que a conjuntura é tão complexa, né, em que a dimensão doméstica tem tanto impacto na política internacional, e, ao mesmo tempo, você tem um fator geopolítico muito forte, né, fica muito difícil a gente falar alguma coisa que se sustente. Quer dizer, um acontecimento pode ser um ponto fora da curva, né, um acontecimento político, né? Então, eu prefiro, às vezes, adotar uma perspectiva mais histórica. E vou falar, quer dizer, é como se fosse o triângulo, né? Estados Unidos, América Latina, Brasil, né? Eu vou falar da perspectiva brasileira. Por que eu estou chamando um triângulo? Porque nesse triângulo, o Brasil sempre se viu como uma posição excepcional. Nesse ponto até parece um pouco com os Estados Unidos. O excepcionalismo brasileiro, né, que eu acho que, no sentido de que, muitas vezes, a aproximação com a América Latina, né, e a gente sempre diz a América Latina como se não fosse só, quer dizer, o normal, né, o coloquial, como se nós não fôssemos parte dessa América Latina, né, a relação com os Estados Unidos, com a América Latina e o Brasil. Então, é um triângulo. Eu acho que esse elemento, eu acho que ele é muito importante para se entender, né, enfim, desde o pós-guerra, desde o pós-Segunda Guerra, desde o pós-Guerra Fria, esse papel do Brasil, que eu não acho que é claro nesse, quer dizer, é um papel ambíguo, e eu acho que tem a ver com um elemento que é enraizado nas elites brasileiras, né, que é o lugar excepcional do Brasil nesse triângulo, né? E aí, em seguida, eu vou falar um pouquinho, né, nessa ideia da excepcionalidade, é um tema que, enfim, que eu gostaria de desenvolver, mas, enfim, estou trabalhando sobre ele. E depois vou pegar os 3 momentos. Estou chamando momento liberal, 3 momentos no pós-Guerra Fria. Momento liberal, nos anos 90, né? Momento da ideia de uma comunidade hemisférica, né? A reação ao neoliberalismo, enfim, identificada como a onda rosa, que é a primeira década dos anos 2000, e que vai, a meu ver, até a eleição do Macri, em 2015, seguida do impeachment, enfim.
o momento atual, eu acho o mais complexo, talvez, para conseguir entender, eu não sei como chamar, enfim, vou deixar o ponto de interrogação, né? Porque é um momento em que, digamos assim, em que a dimensão, digamos, a relação de força, a diversidade política, né, ela é mais evidente, né, a meu ver. Mas, enfim, pode ser que eu esteja um pouco otimista. Mas eu queria antes falar dessa ideia do excepcionalismo, que, a meu ver, a ideia do excepcionalismo, eu acho que ela aparece exatamente no processo de construção do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro, a construção do Estado no século XIX, né? Em que, digamos assim, se delimita até no início do século XX as fronteiras e o território brasileiro que se mantém totalmente integrado, ao contrário do que sucedeu no processo de independência dos nossos vizinhos, né? Isso era essa ideia da fragmentação da região, é uma ideia assustadora para as elites brasileiras, né? Para as elites imperiais, para as elites republicanas, para os militares, enfim, a ideia de que a unidade do Brasil era importante ser mantida, né? E o Brasil usava, durante o Império, a importância da Europa, né, como origem do que seria a civilização brasileira. Era uma civilização, uma monarquia unitária, escravocrata. Claro que a origem europeia tinha a ver com a monarquia, mas, enfim, essa é, digamos assim, o primeiro momento, né, da construção da ideia de excepcionalismo. E, na República, né, esse excepcionalismo vai ser mantido, só que muda o destino. Agora são os Estados Unidos, que são o nosso modelo, né, uma democracia presidencialista federativa, num país com a tradição unitária, né, que é a herança da monarquia. Mas, enfim, então, e o Brasil se destacava nesses dois momentos, né, primeiro por ter uma monarquia, etc., que, de alguma forma, manteve o território, e depois por ter um regime democrático inspirado, né, na experiência norte-americana, né? Tanto que o Brasil, digamos assim, sempre aderiu à doutrina Monroe, né? Por razões, primeiro, razões estratégicas, especialmente no final do século XIX, tendo em vista a possibilidade enfim, uma expansão do imperialismo europeu. Os Estados Unidos surgia como um balance, um contraponto. Aí depois, evidentemente, por razões valorativas, já que o Brasil era uma república federativa, presidencialista, tal como os Estados Unidos. Então, a doutrina Monroe, ela, digamos assim, pelo menos do ponto de vista das nossas elites, ela nunca foi contestada. Tanto que o Brasil, no início do século XX, aderia, né, ao panamericanismo, etc. Enfim, estou falando de forma um pouco, talvez, não como uma historiadora, mas muito mais para conseguir entender o presente, né? E esse excepcionalismo brasileiro, ele é reforçado na Segunda Guerra pela cooperação Brasil-Estados Unidos, num momento crucial da guerra, na cooperação, o uso das bases do Nordeste, no momento em que, do ponto de vista estratégico, a possibilidade da ocupação, quer dizer, a Alemanha já estava ocupando a África, mas a Alemanha ocupa a França. E havia uma possibilidade, por via da França, da Guiana, né, as forças digamos assim, os alemães chegassem, né, por via no Atlântico Sul. E há vários trabalhos que mostram o momento exato no teatro da guerra em que o Brasil tinha enormes poderes de barganha e, de fato, o Vargas soube aproveitar esse momento, uma janela de oportunidade, vamos dizer assim, e foi muito bem recompensado pelos Estados Unidos, né, e com o financiamento da usina de Volta Redonda, algo que era impensável para os Estados Unidos. Mas, enfim, aquilo foi um momento
mas criou também nas elites brasileiras a ideia de relacionamento especial. E aí eu queria rapidamente chamar a atenção qual era a visão norte-americana, que, a meu ver, permanece até hoje. E eu acho que quem expõe essa visão de forma muito clara é o Nicholas Spykman, escreveu um livro em 42, né? Um livro que, a meu ver, é um livro muitíssimo interessante. A estratégia americana no mundo, ele é no World Politics, na política mundial. Ele, na verdade, é um inspirador da doutrina do containment, né? E ele mostra, e é ele que cria a tese do Rimland, né, que seria a área estratégica dos Estados Unidos, que compreendia Europa Ocidental, Oriente Médio, Sudeste Asiático, China e o Far East, que é a Ásia. Mas, enfim. E que muda toda a estratégia norte-americana com relação ao papel de equilibrador, seja na Europa, seja na parte mais asiática, né, do Rimland, enfim. E em que ele define, né, que o destino manifesto americano na região, ele só reconhece a ideia de que, de fato, era o país predominante, que nem forças europeias não fariam qualquer ameaça aos interesses americanos, e muito menos, né, e aí ele diz claramente, os países do Western Hemisphere. Ele ainda menciona México e Brasil, mas que não constituiriam ameaça aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estavam protegidos ao norte, pelo Canadá e pelo gelo, né? E ao sul, por países fracos, né? Países que não tinham capacidade, né? E, portanto, a irrelevância estratégica da região era absoluta, né? E ela, a meu ver, ela permanece no período do pós-Guerra Fria. A essa relevância se agrega o princípio de qual deveria ser a política para os Estados Unidos, e eu acho que está expressa pelo Morgenthau, também um autor clássico, num livro também clássico sobre a política externa norte-americana, em que ele constrói toda a estratégia norte-americana. Ele diz, no caso do Western Hemisphere, a única coisa que deve nos preocupar é uma mudança da correlação de forças que possa nos ameaçar, quer dizer, os nossos interesses. Quer dizer, não era uma correlação de forças que possa ameaçar digamos, de segurança dos Estados Unidos, mas que política, né? E isso, evidentemente, gerou toda a coisa contra insurgência, etc., né, que eu não vou entrar, mas eu acho que isso é importante. E, na verdade, eu acho que essa relevância ela permanece, né? E mesmo com a Revolução Cubana, mas especialmente com a crise dos mísseis, fica muito claro para os Estados Unidos, e depois a invasão da Tchecoslováquia, que esse hemisfério são dos Estados Unidos e a Europa Oriental é da União Soviética. Eu acho que a crise dos mísseis ela é definidora para que não haja nenhuma ameaça de segurança, de ocupação externa, de uma potência externa na região, né? Aumentando, evidentemente, a irrelevância estratégica. E talvez, um momento, eu acho que 62 tem esse sentido, não tem uma ameaça de poderes, né? Não tem mais, né? E talvez com a crise da dívida, a crise da dívida, porque ela foi muito concentrada na região, México, Brasil e Argentina, em função de que essa crise ameaça os bancos americanos. E há uma intervenção americana, etc. Mas eu acho que, no geral, permanece a irrelevância, mas, ao mesmo tempo, a política da intervenção no sentido de qualquer mudança na correlação de forças que possa ameaçar os interesses americanos, interesses políticos, né? Eu acho que o principal legado, a meu ver, da Guerra Fria, eu acho que ele foi nesse sentido, né, que o Raul chamou a atenção, que é internalizar na sociedade brasileira, nas elites brasileiras, nos militares, a questão do anticomunismo, né? Que até hoje, por incrível que pareça, é parte do mindset dos militares brasileiros, né? Por isso que é tão fácil
né, no caso do Brasil, você retomar em um momento que, né, que não faz as coisas, mas nada está fazendo, nada mais faz sentido, enfim, então essa é mais uma. Mas, enfim, no pós-guerra o Brasil é empurrado para a região. A criação da CEPAL em 48, o Brasil é o quê? A CEPAL, o ONU, coloca o Brasil na América Latina e o Brasil é empurrado, eu acho que sem muita adesão, mas, enfim, tem de ser, porque o mundo se organiza a partir do Western Hemisphere, a partir da América Latina é um espaço de articulação nas Nações Unidas, será a própria CEPAL, né, cria essa ideia dessa identidade. Eu acho que a identidade brasileira ela foi muito mais, desse ponto de vista, muito menos política e muito mais econômica, assim como havia a identidade com o terceiro mundo, etc., muito mais a localização do Brasil na divisão internacional do trabalho. Um país semi-periférico, etc. Mas eu acho que é algo que nunca, digamos assim, do ponto de vista dos valores políticos, eu acho que é muito difícil. Eu acho que essa condição, né, nesse triângulo, que eu estou chamando de triângulo, talvez seja uma imagem um pouco simplificada, mas às vezes a gente usa a simplificação porque ajuda o raciocínio, né? Ela é da excepcionalidade, etc., ela também é ampliada pelo tamanho do Brasil, né? Tamanho, população, tamanho, o PIB, que vai ser sempre maior, no sentido de criar uma relação extremamente complexa, né? Do Brasil com a região, com a América Latina, né? E mais, quer dizer, não precisou que o imperialismo, né, que divide para reinar, não foi preciso uma ação de dividir para reinar. Os próprios países latino-americanos, em função dessas condições, excepcionalidade e tamanho, criaram o que na teoria dos jogos chama uma situação de aversão mútua. Isso é, Argentina e México e Brasil, e fica muito claro na discussão sobre quem vai representar a América Latina no Conselho de Segurança, né? Argentina e México preferem que sejam eles e não o Brasil prefere que seja ele e não eles. Isso significa que duas estratégias dominantes de não cooperação, nenhum dos dois leva. Esse jogo, ele popularmente é chicken game, morrem os dois. Isso é, eles não conseguem, eles não chegam, não obtêm, né? Não estou dizendo que que essa cooperação obteria o acesso, mas a ideia de que há um jogo de aversão mútua, né? E esse jogo, eu acho que ele é muito difícil, né? Que ele criou uma cultura de rivalidade muito forte, que não foi preciso o império, não foi o império que criou, nós mesmos criamos, né? Essa coisa de que fica muito difícil. Eu acho que e dificulta as instâncias de cooperação na região, né? Sempre dificultou, né? Mesmo em anos mais recentes, vou falar um pouco nisso, quando a região América do Sul tem um perfil ideológico, político, etc., mais homogêneo, a dificuldade da criação de instituições regionais, sul-americanas, né? Enfim, mas é muito interessante a questão da identidade. Tem pouquíssimos trabalhos, infelizmente, mas o survey do projeto América no Mundo, entre a USP e o México, né? O Brasil, na verdade, do ponto de vista da opinião pública, a primeira identidade do Brasil é ser brasileiro. A segunda é ser cidadão do mundo. A terceira é a América Latina e a última é a América do Sul. O México, a primeira é a América Latina, a segunda é cidadão do mundo. E a terceira a terceira acho que é a América Latina, repetir. Argentina, a primeira é a América Latina, a segunda é a América do Sul e a terceira é cidadão do mundo. O Brasil tem, do ponto de vista da opinião pública, uma identidade totalmente ao contrário da identidade dos seus dois principais parceiros, México e Argentina. O que eu acho que diz muito essa ideia da excepcionalidade. É evidente que isso é digamos assim, um indicador
eu acho que seria muito interessante pesquisa sobre isso. A gente sabe que, do ponto de vista do pensamento das elites, isso é muito claro, né? Não é por outra razão que a questão da política sul-americana se transformou num dos principais alvos da oposição em anos recentes ao governo do PT. Mas, enfim. Então, aí eu passo rapidamente. Quanto tempo que eu tenho? Eu não estou... Quanto? 5 minutos? Então, vamos... então, também vai ser rápido. Há essa ideia dos 3 momentos, né? O momento liberal, o momento da reação ao neoliberalismo e o momento atual, né? E, chamando a atenção, essa ideia do principal legado, a meu ver, da Guerra Fria doméstico, né? Fortalecer essa reação, né, à ideia do anticomunismo, né? Porque é algo que também eu acho que deveria ser objeto de pesquisa, né? Enfim, mas o momento liberal, eu queria chamar a atenção dessa ideia da ideia de uma comunidade hemisférica, né? É uma adesão absoluta, o México e a Argentina, adesão irrestrita à comunidade, ao ajuste, né? O Brasil, adesão menor, mas, claramente, mesmo no governo Fernando Henrique, havia uma ideia que nós partilharíamos de uma comunidade hemisférica, que haveria princípios, um pouco retomando aquela visão da República, né? De que estamos numa comunidade de valores, etc. Evidentemente, quando a coisa chegou nos finalmente, vamos negociar, e viu que não ia sair nada desse mato, aí o Fernando Henrique muda de opinião, etc. Mas há uma adesão... eu acho que é mais circunstanciada a adesão do Brasil do que, certamente, da Argentina, que é uma coisa total, do México, e eventualmente com o NAFTA, o papel da OEA, da cláusula democrática, enfim, o Brasil sempre teve uma postura de não intervenção e agora somos todos a favor, enfim, há de fato um momento liberal muito importante, né? Ele marca esse período dos anos 90, né? E, evidentemente, ele começa a acabar quando entra a questão da ALCA, mas a ALCA, de qualquer maneira, é a primeira proposta de uma institucionalização hemisférica dessas relações, mas, de certa forma, permanece um pouco a ideia da irrelevância estratégica da América Latina, especialmente o fato que, ao contrário, por exemplo, na Europa, em que os Estados Unidos têm incentivo à construção de instituições multilaterais, né, generosas, vamos dizer assim, a começar pelo próprio Plano Marshall, aqui sempre é algo de menor adesão, né? E ficou muito claro, no caso da própria ALCA, que a comunidade hemisférica ela se dissolveria diante dos interesses que a ALCA representaria do ponto de vista dos Estados Unidos, né? As concessões mínimas, vamos dizer assim. E esse é um momento que eu acho que é um momento também da questão da dívida, que já vem, etc. Mas a entrada do NAFTA, do México no NAFTA, ela vai reconfigurar do ponto de vista da política brasileira, né, onde estamos, né? E significa o México aderiu à América do Norte, né? Então, agora a nossa prioridade é a América do Sul. É a área que nós temos ainda espaço, né, para uma política mais ativa, etc. E não é por acaso que o primeiro movimento nesse sentido é dado pelo Fernando Henrique, no final do governo, com a criação da ISA, que era um projeto de integração logística da região com a América do Sul, né? A América do Sul, como todos os eixos de integração são voltados para fora, né? Isso é a herança do colonialismo. Todos os eixos, não tem eixo voltado para dentro, né? Eu me lembro que a Varig era a única companhia brasileira que tinha voo para todos os países da região, né? Porque, normalmente, para você ir até Caracas, você tinha de ir até os Estados Unidos, depois... enfim, os eixos de integração da região são todos para fora. Isso é impressionante. Inclusive,
de infraestrutura. Então, o ISA tinha esse sentido, e eu acho que, a meu ver, tem a ver tem a ver com com a saída do México da América Latina e entrada no hemisfério norte, né? Enfim, então a gente pode discutir. Eu acho que eu vou falar rapidamente no momento seguinte, né, que está muito próximo das nossas lembranças, etc., que é o aumento, a onda rosa, e tem vários elementos, né, que a região cresce, o crescimento das reservas muito absurdo, a relação com a China, né, tanto que o Brasil é convidado para o G20 financeiro, Brasil, México e Argentina, né? De repente, são atores, né? E o Brasil se torna um certo eixo nessa composição, não apenas da criação de instituições regionais sul-americanas, sem a OEA, sem o TIA, sem as instituições, né? E duas delas, a Unasul, que era uma instituição que era o que praticamente acabou, né? Que tinha esse sentido, né, de integrar politicamente na cooperação os diferentes, que a Colômbia não poderia ser integrada, nem o Chile, porque do ponto de vista de integração regional, porque Mercosul, enfim, a Colômbia, tanto a Colômbia quanto o Chile, adotaram o modelo dos acordos bilaterais de comércio. E, portanto, o Mercosul é o acordo dominante para o Brasil e para a Argentina, que simplesmente teria de acabar o Mercosul, né? E o próprio Mercosul, né, juntou todos e só podiam negociar em conjunto. Enfim, então, esse série de fatores, né, há um sentido de criar uma identidade sul-americana, inclusive do ponto de vista da defesa, né? A ideia de criar uma doutrina militar, enfim, tudo isso que nós conhecemos, mas com muita dificuldade, né? Em várias áreas, muita dificuldade, inclusive da própria região, né? E tem um pouco a ver com essa questão desse excepcionalismo, né, e que agora é contra o Brasil, né, no sentido de que o Brasil é sempre, né, eu me lembro quando foi criada a Unasul, a primeira reação da Argentina foi a reação negativa, né, e, na verdade, a Unasul tinha esse sentido de criar algo sul-americano, né. O Brasil quase saiu do carro, aliás, outro dia o ex-ministro Celso Amorim falou, mas nós estamos saindo e não saímos, deviam ter saído, porque a OEA fica, digamos, ela perde total relevância nesse momento, a relevância que ela tinha tido no outro momento, ela perde, enfim, e os próprios Estados Unidos, né, eles saem um pouco do radar sul-americano, porque outro momento. Atual. Eu acho que atual, será que a gente vive agora uma relação interhemisférica? Será que existem dois hemisférios, o norte e o sul? E onde está o México? Né? Eu não sei, eu queria saber por que se é usado esse conceito interhemisférico. Porque são dois hemisférios. Então tem que saber onde é que está o México. O hemisfério norte. O México, Estados mexicanos do norte, enfim, sei lá como é que é, mas não é do sul, não é América do Sul, né? Enfim, eu acho que do ponto de vista político, eu acho que a conjuntura muda completamente, mas ela está em processo. Ainda que a partir de 15 e 16 vai caindo tudo. É um certo dominó na região, né? O Bolsonaro começa em 15 com o Marcos, termina em 18 com o Bolsonaro, né? Todos os países. A Colômbia fica mais radical, mais conservadora. O Equador elege um substituto do como é que chama? Do Correia, que é o Lenin Moreno. Enfim, são todos os países, né? Todos, quer dizer, claro, com exceção de quê? Estou falando da América do Sul, com exceção de Venezuela e de Bolívia, né? Isso geral. Essa é uma onda. Mas até ontem. Aí, esse ano, muda na Argentina. Começa com o México. López Obrador. Né? Muda na Argentina. Elege Fernandes e Cristina Kirchner. Né? O que está acontecendo no Chile e no Equador e na Colômbia é uma reação
eu acho que é uma reação, é o segundo movimento, é o duplo movimento do Polônia, a meu ver. Bolívia tem um golpe, né? Enfim, mas enfim, eu acho que é uma situação, né, de alguma forma, que digamos assim, em que a política se descola da economia. Tá? Eu acho que o exemplo, de certa forma, o México, ele é da América do Norte, do ponto de vista da sua economia, né? Segundo o jornalista mexicano, López Obrador ainda não tem uma política externa, mas ele aceitou abrigar Evo Morales, não é isso? Ele, de alguma forma, aceitou conversar com Fernandes, né, de alguma forma criar algum tipo de proteção, mas, enfim, não é claro. Né? O Brasil, né, a política muda completamente, total subserviência aos Estados Unidos. Eu acho que nunca antes da história desse país fomos tão subservientes aos Estados Unidos. Né? Mas, por outro lado, o Bolsonaro, não sei se você repararam, foi bastante pragmático na sua visita à China. Por quê? Porque o dado novo, quer dizer, politicamente eu acho que as situações estão muito fluidas, mas eu acho que existe uma separação, existe mais... Antigamente, na Guerra Fria, de alguma forma, a economia seguia a política, e a política seguia a economia. Agora, a política e a economia se separaram. Qual é o fator interveniente nesse processo? A China. A presença na China, na região. E aonde ela tem mais presença? Na Argentina, no Brasil, na Venezuela. No Brasil é impressionante, né? E não é só investimento, era comércio, investimento, agora investimento em infraestrutura, investimento, presença bancária, investimento financeiro, né? Enfim, então eu acho que o que muda na região, eu acho que é a presença da China. Alguns já falam de uma América do Norte, norte-americana, e uma América do Sul, em que a política, eu não sei, mas que a economia é cada vez mais dependente. Eu acho que os casos paradigmáticos é o Brasil, que mesmo com o Bolsonaro, que tudo que ele disse antes com relação ao México, ele mudou, ele foi completamente pragmático. Né? Enfim, então eu acho que essa clivagem, a segurança é tentativa de regional, etc., mas a clivagem Atlântico-Pacífico talvez hoje não seja tão relevante, né, como tem sido, né, até porque, em função dessa mudança da política, porque isso aí também eu acho que é muito cedo para a gente falar alguma coisa do que está acontecendo. Agora, do ponto de vista da economia, que é mais resiliente, é muito claro que hoje é uma área de influência econômica da China. Só que a China ela não busca condicionalidade, ela não obriga a condicionalidade, ela não quer, ela tenta não ter uma influência. Ela é uma antípoda da relação Estados Unidos, América Latina e México, América Latina. Aliás, tem também investimento grande no México. Mas, enfim, então, eu diria que, só para terminar, o que é o hemisfério norte hoje e o que é o hemisfério sul? Se é interamericano, estamos dois hemisférios. E onde é que está o México? Né? A economia também não está mais... A política não determina, nem a economia determina. Eu acho que descolou a economia, a meu ver, a economia descolou da política. Né? E eu acho que a região talvez seja, pelo menos na América do Sul, seja o mais evidente. E só para terminar, eu esqueci o nome dele, que era secretário de Estado do Obama, que disse a doutrina de Monroe não existe mais. O Rex Tillerson, que é atual secretário de Estado do Trump, em 2018 disse: a doutrina de Monroe é tão importante hoje quanto foi no passado. Eu acho que isso sinaliza alguma coisa. Obrigada. Obrigada, professora Maria Regina. Passo a palavra ao professor Davison. Obrigado, Regina. Bom dia, senhoras, senhores. Prazer grande estar aqui na PUC.
na companhia da professora Flávia e inspirado pelos professores Raul e pela querida Maria Regina, minha orientadora de doutoramento, e que acabou de dar uma conferência aqui cheia de grandes ideias, de insights poderosos, né? E eu assumo com a missão em glória de tentar não deixar a peteca cair, não ficar muito abaixo, né? Prometo que eu vou tentar, vou dar o meu melhor aqui. E quero agradecer também os professores Sebastião pelo convite gentil e por essa conferência extraordinária, né? Nada menos do que isso. A conferência me pegou entre viagens, eu estava fora, vou viajar daqui a alguns dias, e eu não tinha, muito francamente, muito honestamente, a noção da magnitude, da importância. Por alguma falha minha, certamente, eu não sabia da programação extensa. Eu me concentrei no dia de hoje. E, portanto, eu ignorava os dias anteriores. E me dei conta de que desfilaram, passaram por aqui pessoas do mais alto nível da Academia Internacional, né? E me fez lembrar, inclusive, uma história, vou começar por ela, uma anedota muito rapidinha. Eu entrevistei o saudoso professor Marco Aurélio Garcia em 2016. Eu tinha ganhado um edital do CNPq, e pesquisava à época os ciclos de produção de política externa na América Latina. E naquele momento, em particular, eu estava muito interessado em compreender as relações entre acadêmicos e a formulação de política externa. E comecei a catalogar os casos e me lembro de mostrar para o Marco Aurélio, fui a Brasília entrevistá-lo, ele era um desses, né, exemplares de acadêmico que tomou uma posição, tornou-se um decision maker em um dado momento da trajetória. E me lembro de ter mostrado a ele, professor Sebastião, a relação dos chilenos. Listei, eu tenho Insulza, Munhoz, eu tinha entrevistado o Van Claveren, que estava no governo, era vice-chanceler, e ele me disse, você esqueceu do mais importante, Luiz Mayra, né? E ele me puxou a orelha, eu falei, claro. E aí que eu fui pesquisar e aprender sobre a obra de Luiz Mayra e descobri que ele esteve aqui, que deu a palestra de abertura. Enfim, é triste para mim, eu vou ter que, enfim, me penitencio por não ter podido ver o Luiz falar, mas depois eu vou atrás do vídeo, que eu imagino que exista. E parabéns, então, por essa extraordinária aglutinação de pessoas, de cérebros, do mundo todo. Eu vou expor um argumento aqui de forma muito rápida. Eu acho que Regina e Raul já disseram tudo que era importante, e eu vou tentar pegar carona na reconstituição que a Regina fez com tanto brilho. Vou falar de conjuntura, vou falar de agora. Claro que eu vou poder, eu acho que eu vou precisar me apoiar em alguma história, resgatar alguns eventos, muito rapidamente, para tentar fazer sentido. Mas eu quero falar de conjuntura, eu quero falar de política externa com Bolsonaro. Tem uma ideia que foi exposta naquele livro da Lilia Schwartz e da Heloísa Starling, Brasil, uma biografia, que é apresentada essa ideia de uma forma, é meio en passant, é meio, aparentemente, não é pretensioso. Elas lançam uma ideia que me deixou encafifado. A ideia era a seguinte: o Brasil tem uma política externa ao longo de sua história bovarista. Ou seja, o Brasil é Madame Bovary, é Emma Bovary. O Brasil mudou muito o parceiro preferencial ao longo da sua trajetória. Começa europeísta, e principalmente Portugal, depois Inglaterra, França, em alguma medida. No século XX, abraça os Estados Unidos, com maior ou menor intensidade, está muito próximo dos Estados Unidos. Nesses primeiros 15 anos que a Regina identificou na sua narrativa, né, que correspondem ao fim do governo Cardoso, início dos 2 mandatos do Lula,
primeiro mandato da Dilma. Ali, claramente, há um flerte com os BRICS. Esse argumento está lá, na Lília e na Heloísa Starling, né? E agora o Brasil se reposiciona sob o guarda-chuva dos Estados Unidos. Então, mudou bastante. Foi um pouco errático, se você analisa assim, só os fatos, né, descolados do contexto. Mas o que eu quero dizer aqui, respeitosamente, discordar frontalmente de duas das melhores acadêmicas deste país, Lilia Schwartz e Heloísa Starling. Mas eu acho que está longe de ser bovarista. E aqui ainda fazendo, talvez, pouco da obra de Gustave Flaubert, que tá, não é só, enfim, Emma Bovary não é só errática, tem mais coisa envolvida. Mas não vai fazer crítica literária, né? O meu entendimento é de que sempre que o Brasil alternou esse alinhamento internacional e buscou uma parceria preferencial, havia alguma razão objetiva, havia algum fundamento, estava inspirado em alguma coisa. E que talvez neste momento nós assistamos a primeira adesão, de fato incondicional, a um ideário e a um pacote ideológico com Bolsonaro em relação aos Estados Unidos, obviamente. Essa é a minha impressão. Porque, minhas senhoras e os senhores, no século XIX, a gente está falando ainda de pacto metropolitano e é natural que houvesse uma relação, é natural e esperável, né? Que o Brasil se relacionasse com Portugal e mesmo depois da sua independência, mesmo depois de 1822, que houvesse uma inércia e a relação fosse de uma proximidade absoluta. Os primeiros anos depois de 1822, são anos de negociação do reconhecimento internacional do Brasil. O Brasil assinará acordos com os países europeus que lhes eram muito desfavoráveis. Nós conhecemos essa história. As primeiras 2 décadas são ruins para o Brasil. O Brasil acaba se enredando em um sistema de acordos, de tratados que geravam, que favoreciam, sem contrapartidas, os países europeus, mas em busca de um reconhecimento de um Estado que era nascente, que estava na periferia do sistema internacional e que lutava para efetivamente se posicionar. É razoável isso. Mas eu entendo que logo, sobretudo no segundo reinado, segunda metade dos anos 40 do século XIX, o Brasil já começa a se desvencilhar dessa camisa de força. O Brasil começa a dar sinais de alguma altivez na política externa. Ora, o Brasil comprou briga com o Reino Unido a respeito de tráfico negreiro. Resistiu como pôde. Como pôde. Naturalmente que, enfim, não podia tudo. Mas eu entendo que há traços de uma postura altiva, afirmativa da política externa com Pedro II. Isso vai num crescendo. É interessante que o que é identificado como o grande twist, a grande mudança de paradigma no início do século XX, com o Barão do Rio Branco, meu modesto juízo também é uma guinada pragmática, estritamente. O coração do Barão estava mais próximo dos europeus, ele era monarquista, pessoalmente, com uma formação europeia, leituras europeias, mas o Brasil precisava escoar café, ia vender depois borracha, então fazia todo sentido esse reposicionamento, porque tinha que pagar as contas, Alguém tem que pagar os boletos. Então o Brasil ele se recoloca e acaba se tornando muito mais próximo dos Estados Unidos, sobretudo na República Velha, enfim, há um momento de adesão que Vargas acaba nuançando. Eu acho até engraçado o seguinte, um dos momentos que se alega na historiografia como sendo de maior adesão do Brasil
ao corolário ideológico, né, dos Estados Unidos é o governo do general Dutra. Mas o Dutra era simpático aos alemães. Ele é ministro da guerra do Vargas e muito próximo da ideologia do Terceiro Reich. Ele simpatizava com os governos fortes. Olha, o Dutra, ele viu no alinhamento, que o Gerson Moura depois cunhou, né, uma expressão muito feliz, né, o alinhamento sem recompensas, mas ele vê, entendo ali, tentando fazer um exercício de empatia. O Dutra vê no alinhamento com os Estados Unidos a chance de trazer um plano Marshall para o Brasil. Dinheiro, aporte de recursos, como havia acontecido com a Europa, com a Ásia, né, Japão, Coreia, Austrália, Nova Zelândia. Então, havia alguma racionalidade, a meu juízo, ali. Não era uma adesão meramente assim, deslumbrada ou estritamente ideológica, não me parece. Tanto que o entusiasmo vai arrefecendo. O Castelo Branco, que é outro também apontado como um adesista, e outro dia, Regina, o Ernesto fez um discurso, não sei se você viu, foi por ocasião da celebração do aniversário das relações Brasil-Coreia do Sul. E o Brasil começou a se relacionar diplomaticamente com a Coreia do Sul em 65 anos da invasão da República Dominicana, com o Castelo Branco. E o Ernesto Araújo disse, bom, 65, a gente está de volta a esses bons anos dourados, né, de correção de rumos, em que éramos felizes. E ele faz, enfim, esse é o mote do discurso dele por ocasião da celebração das relações, do aniversário das relações diplomáticas Brasil-Coreia do Sul. Né, que 65, Castelo Branco, esse foi o auge da nossa projeção internacional. Agora, eu também acho que Castelo era racional naquele ambiente em que a permissividade do sistema internacional era baixa, soma zero, bipolaridade estrita. Eu acho que fazia algum sentido, e a Regina acho que foi extraordinariamente precisa. Eu nunca tinha pensado sobre isso. O Brasil é empurrado para a América do Sul, para a América Latina, né? América Latina e Caribe, como a ONU gosta, o Brasil é colocado lá, um pouco contra a vontade. Ora, se esse era o nosso fado, se a gente estava fadado a compor aquele espaço, que fosse de forma especial, alguma parceria que nos pudesse recompensar. Eu acho que aquele posicionamento, veja, não é uma defesa das ideias per se, mas eu acho que não havia irracionalidade, não havia uma adesão meramente afetiva, não era só afeto, tinha algum cálculo. E, bom, em 67 o Costa e Silva já faz o meia volver e a gente deixa para trás a correção de rumos, não é isso? Durou pouco, aquele encantamento com os Estados Unidos. O Collor, talvez seja o terceiro caso de americanista desses que, segundo algumas narrativas, teriam abraçado incondicionalmente, alegremente. Ainda que seja verdade que ele possa tê-lo feito com gusto, e acho que fez mesmo, mas naquele ambiente do início dos anos 90, final dos anos 80, que a Regina tão bem resgata aqui, que Sebastião tem um texto muito interessante sobre o governo Sarney e como há uma prefiguração, como se entende o nascimento do fenômeno Collor, olhando um pouquinho para trás. Eu tive a chance de estudar a Assembleia Constituinte, 87 e 88. Né? E aí eu revirei as atas todas. É muito impressionante como os grupos de interesse atuaram ali. Muita empresa, indústria farmacêutica, né? Todo tipo de interesse setorial da indústria, setor financeiro,
O pessoal se mexia. Então, Collor não era uma andorinha solitária. Não, se olhava para o lado, tinha Menem, tinha Pinochet, tinha o Salinas no México, Fujimori no Peru, ou seja, fazia algum sentido, né, Regina? Gostando-se ou não das ideias dele, mas ele é fruto de uma ambiência e de um tempo histórico. Agora, e aqui eu já começo a aterrissagem. O Brasil, desde o ano 2009, tem na China o seu principal parceiro comercial. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no ano passado, 2018, 27% do comércio externo do Brasil, 27%, China. O segundo lugar são os Estados Unidos, com 12%. 12%. Se você considera o somatório dos países europeus, da União Europeia, todos eles, dá 18%. A China é um elefante na sala. Não é? Sem que isso tenha desencadeado esse tipo de disrupção que houve lá atrás, no início do século XX, com o Barão e os Estados Unidos se tornando parceiro preferencial. Não é? Não aconteceu ainda. Tem uma infinidade de fatores, de variáveis aí, muita gente vai tentar explicar por que não aconteceu. Mas o dado objetivo é que o Brasil, cada vez mais, para fechar suas contas nacionais, né, balanço de pagamentos, balança comercial, o Brasil depende da China. E a China sabe. Eu não acho que o Xi Jinping esteja minimamente comovido com bravata de Bolsonaro. Ele está interessado na soja, no minério de ferro, não é? Na carne. Já tem uma rota, o frete é confiável, o produto é bom. E ele sabe que pode avançar os seus interesses no Brasil, que é um país importante, claro. 210 milhões de pessoas, posição pivô na América do Sul, nona economia do mundo. Agora, o que a gente tem visto no campo da política externa? Um completo descolamento, uma dissociação total dessa realidade fática, sobretudo na chefia do Itamaraty, né? Na chefia. Estou falando do Ernesto Araújo, sobretudo. É claro que tem adulto na sala que vai chamar o presidente à responsabilidade, não é? Tem o pessoal do agronegócio, que tem uma presença maciça no Congresso Nacional. E não só, outros setores com interesses, vested interests, na aproximação com a China. Mas o tal do núcleo ideológico do governo Bolsonaro, Ernesto, o filho, completamente deslumbrado com os Estados Unidos da América, né, Eduardo Bolsonaro, o assessor, essa turma está rezando por outra cartilha, outra conversa. Aí os elementos são, de fato, me parecem, né, muito fortemente religiosos, né? Eu ia falar ideológicos, mas eu vou fazer um understatement. Não é só é religião, inclusive. A componente religiosa está presente nessa conversa. Né? Me chamaram a atenção para isso numa palestra que eu dei outro dia, e é isso mesmo. Então existe essa coisa civilizatória, de pertencimento a um núcleo judaico-cristão, e que nos coloca em situações inacreditavelmente constrangedoras. Por exemplo, para falar do país do meu amigo Raul, o Brasil votou, tem uma semana, 10 dias, na ONU, na Assembleia Geral, contra uma resolução que condenava o uso de legislação extraterritorial por parte dos Estados Unidos. O Brasil votou, em outras palavras, contra o direito internacional público. Porque extraterritorialidade, qualquer Estado territorial e soberano que se pesa não vai aceitar que as regras de outro Estado se apliquem sobre ele. O Brasil se alinhou, se perfilou aos Estados Unidos e a Israel. Só. 3 países tiveram essa posição, esse posicionamento.
É inacreditável. O Orbán votou contra. A Colômbia se absteve. A Colômbia, que é super parceira, né? Pelo menos, sei lá, 30 anos, muito próxima dos Estados Unidos. O Brasil tem sistematicamente votado junto com Israel contra os palestinos nos últimos tempos. Né? Sem precedente também histórico. E desconsiderando tudo, o histórico da política externa, as comunidades árabes instaladas no país, tudo que se construiu. Se faz tábua rasa e se inventa um novo jeito de fazer a coisa, mas descolado. Olha, o que eu quero dizer, gente, e aqui eu já vou encerrando, que me parece que em outros momentos da trajetória, esses que eu citei aí, Gaspar Dutra, Castelo Branco, talvez até Collor, havia alguma coisa parecida com o que o Carlos Escudet chamou de realismo periférico. Tudo bem, a gente abdica de um monte de coisa, a gente aceita um bocado de coisa. Mas isso partiria de uma perspectiva, de uma apreensão realista, de dotação de fatores de poder. A gente não consegue mesmo fazer frente, então vamos tentar nos beneficiar de forma residual. É um pouco a racionalidade do Escudet na Argentina do início dos anos 90. Né? Vamos tentar pegar alguma migalha, colocando num português muito pouco diplomático. Hoje em dia, nem isso. A viagem que Bolsonaro faz para os Estados Unidos em março, abril, que o Brasil faz uma série de concessões em vários campos, foi concessão na OMC, no campo consular, né? Ou seja, isenta de visto, sem reciprocidade, a base lá de Alcântara, que, enfim, vendeu barato. Né? Isso me parece novidade. Esse grau de alinhamento, com pouca criticidade, né? Sem fazer ressalva. A gente está fazendo bandwagoning puro e simples. E depois, quando vem a recomendação por parte do Mike Pompeo, secretário de Estado, de que a Argentina e a Romênia, e não o Brasil, passem a integrar o CDE, bom, não é para ninguém se espantar. Não tá havendo negociação. Não tem, para usar o termo da moda, né, o quid pro quo. Não tem. Não tem barganha, efetivamente. O Brasil se alinhou, ponto final, e agora a gente vai ver o que talvez, e a Regina traz um elemento importante, a visita à China signifique, talvez, uma mudança embrionária de orientação, o choque de realidade, realidade se impondo, né? A ver. Mas o que a gente viu nesses 11 primeiros meses é de assustar. Obrigado, gente. Obrigada, professor Davison. Eu vou sugerir que o intervalo agora para o café seja mais curto, né, saindo aqui na primeira sala à direita. Estava previsto um programa, um tempo de 20 minutos para o café, mas como começamos hoje com um pouco de atraso, se vocês puderem voltar em 10 minutos para recomeçarmos no máximo em 15 minutos. E aí passamos para o debate.